Olá, muito boa tarde. Este é o programa Educação em Foco da TV Câmara de Pouso Alegre. Estamos começando mais uma edição. Aqui a gente sempre fala de um tema ligado à educação, numa parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o IFSul de Minas. Hoje a gente vai falar de dois grupos de pesquisas que foram lançados recentemente no IFSul de Minas. Um deles é o NEAB, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas. E o outro é o NEGES, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Educação e Sexualidade. Para falar com a gente sobre isso, nós convidamos aqui a nossa companheira de trabalho, a Sueli do Carmo Oliveira, que é técnica em assuntos educacionais da nossa instituição e está à frente da implantação desses dois núcleos de estudos, né, Sueli? Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho dos núcleos. Muito obrigada. Eu estou vendo aqui que são núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas e também de gênero, educação e sexualidade. E a pergunta é como que surgem esses grupos? Qual a ideia, qual a mola propulsora? Então, são dois núcleos que a gente chama de núcleos sistêmicos, que são núcleos que são importantes para que as instituições de ensino possam desenvolver, aprimorar as políticas voltadas para a diversidade, para os direitos humanos. Então, o Instituto Federal do Sul de Minas já possui o NAPNE, que é o Núcleo de Atenção às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, e então que trabalha com essa perspectiva da educação especial, e hoje nesse momento nós estamos criando esses mais dois núcleos, que é o NEGES e o NEAB, para trabalhar com essas questões do ensino para a diversidade, para a questão da educação das relações étnico-raciais e também para discutir as questões ligadas a gênero e sexualidade. Bom, esses dois temas, seja as questões étnico-raciais, seja as questões ligadas a gênero e sexualidade, são temas que têm despertado um debate muito grande, né? Seja porque há um grupo de educadores que entendem a necessidade completa de se debater isso e de se ensinar para estas questões nas escolas, mas seja também porque há uma parte política, uma parte social ainda bastante conservadora que vê com maus olhos, teme a discussão desses temas, principalmente a questão de educação e sexualidade, né? Então, eu acredito que já nasce sendo um grande desafio para a instituição a manutenção de núcleos como este. E aí eu pergunto qual que é o objetivo, então, desta constituição desses núcleos. De fato, nós estamos passando por momentos complicados, né, de um retrocesso em termos dessas discussões, os avanços que foram obtidos pelos movimentos sociais, né, a partir principalmente no processo de redemocratização que vivenciamos. E esses núcleos, eles não são inovação do IFSul de Minas, são núcleos que foram conquistas dos movimentos sociais. Então são núcleos diferenciados que existem em praticamente todas as universidades federais e institutos federais do Brasil. Hoje os NEABs ou os NEABs são existe um consórcio dos NEABs, e hoje tem mais de 100 NEABs registrados neste consórcio. Então, o que a gente percebe é que esses núcleos, eles surgem justamente para que essas instituições, as universidades federais, instituições que já possuem uma história, né? Os institutos federais recém-criados, né? Nós ainda em relação às universidades somos instituições jovens, e que a ideia é que esses núcleos possam ajudar
avançar, né, que essas instituições avancem no estudo desses temas, que são temas muito importantes para os direitos humanos, para o avanço de uma sociedade democrática, que nada mais, nada menos, né, é o que esses grupos... O objetivo maior desses grupos é garantir direitos para todos os sujeitos, independente de qual que é o pertencimento étnico-racial, independente de qual que é a orientação sexual, independente de qual é o gênero. Isso é muito importante numa sociedade que vem recrudescendo, né, discursos de ódio. Nós temos percebido que as práticas discriminatórias, racistas, as práticas homofóbicas, elas têm crescido. É um relatório sobre direitos humanos que é feito todos os anos no Brasil. Ele demonstra que na última década, 2017 foi o ano em que houve o maior retrocesso em termos de direitos humanos no país, no Brasil. Então, isso mostra a necessidade da gente construir núcleos como estes, discussões, para que a gente possa ampliar o debate e ampliar a nossa capacidade de entender essas questões que estão enraizadas no nosso cotidiano. Com certeza, tocou num ponto interessante que é a questão dos direitos humanos, né? Hoje em dia há um grupo que confunde um pouco esta questão dos direitos humanos e combate os direitos humanos porque canaliza toda a discussão como se o objetivo de uma prática de direitos humanos fosse defender pessoas que cometem alguns delitos, né? E aí eles acabam usando pejorativamente uma expressão chamada direito dos manos, né? E é uma expressão pejorativa e de muito mau gosto. E acabam esquecendo que quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de direito à água, em direito à comida, em direito à vida, em direito à educação, em direito a ir e vir e para todos, né? Então, quando a pessoa começa a dizer assim, eu sou contra os direitos humanos, é bom que ela saiba que ela está dizendo que ela é contra esses direitos todos que eu acabei de mencionar aqui, né? E aí eu pergunto para você o seguinte, existe uma agenda de encontros, né? Porque a gente sabe que a nossa instituição ela é multicamp, nós estamos em Pouso Alegre, mas temos mais 7 cidades que abrigam campos do Instituto Federal do Sul de Minas. Então, esses dois núcleos, eles são particionados nos campi ou eles têm um encontro central, enfim, uma sede? Como é que funciona esses encontros e esta organização? Então, o NEABI e o NEGES, no âmbito do IF Sul de Minas, nós fizemos, para a criação desses dois núcleos, inicialmente nós abrimos 2 chamadas internas para servidores, técnicos ou professores e discentes da instituição, que tivessem interesse em integrar esses núcleos. Nós fizemos a seleção, já temos há uma listagem, né, dos membros desses dois núcleos, que são os membros que estão organizando o regimento dos núcleos. Nós fizemos uma primeira reunião e nessa primeira reunião nós discutimos como seria essa organização, né, que os núcleos eles se organizam de diferentes formas nas diferentes instituições brasileiras. E aqui no IF Sul de Minas, por ser uma instituição multicamp, nós decidimos que haverá coordenações locais nos campi. Então, em cada um dos 8 campi, aí é bom relembrar, né? Machado, Muzambinho, Confidentes, Carmo de Minas, Três Corações, Poços de Caldas, Passos e Pouso Alegre, mais a reitoria, nós iremos ter, então, 9 subgrupos, subcoordenações. E essas subcoordenações vão ser responsáveis por criar planos de estudos, pensar em estratégias de pesquisa no âmbito local. E, paralelamente a isso, nós teremos uma coordenação geral,
que será feita pela Coordenação de Ações Inclusivas, e a coordenação geral a Coordenação de Ações Inclusivas é uma coordenação da Pró-Reitoria de Ensino, que fica na reitoria, e essa coordenação geral, ela será responsável por mediar e colocar em contato essas subcoordenações num projeto maior, numa política maior, que também será construída, que é a política de educação em direitos humanos do IEF-Sul de Minas. Tá certo. E aí o seguinte, somente pessoas ligadas à comunidade escolar do IEF-Sul de Minas podem participar, ou esses encontros são abertos à comunidade? Tem como alguém... Porque este programa ele é assistido por pessoas que não estão dentro da comunidade IEF-Sul de Minas, né? Então, isso está restrito a quem está no IEF-Sul de Minas, seja como servidor, aluno, ou é aberto? Não, não é restrito. Nós fizemos uma chamada interna para fazer esse primeiro movimento de composição mesmo dos núcleos. Na nossa última reunião geral, nós decidimos que um dos pilares do trabalho desses núcleos será o diálogo com a sociedade civil, com os movimentos organizados. Então, as pessoas interessadas e movimentos, pessoas do movimento LGBT, pessoas de coletivos, do movimento negro, podem participar conosco desses núcleos, podem encaminhar um e-mail para Coordenação de Ações Inclusivas, caim@ifsudminas.edu.br, ou no próprio e-mail dos núcleos, que é bem fácil, que é o nome dos núcleos. Então, neabi@ifsudminas.edu.br ou neges@ifsudminas.edu.br, e a ideia é que os interessados mandem um e-mail demonstrando seu interesse, informando quais são as justificativas, e daí se estabelece um diálogo que as coordenações locais respondem informando qual que é o programa de estudos, qual tem sido os horários locais das reuniões, que as reuniões serão quinzenais nas coordenações locais e reuniões gerais semestrais. Tá certo. Bom, agora você disse aí que esses estudos, né, do NEABI, do NEGES e também do NAPNE, que você citou, eles vão ajudar a compor aí uma política de educação em direitos humanos da instituição. Como é que vocês pretendem trabalhar esta política na instituição? Então, essa política ela decorre, né, de um movimento, inclusive um movimento da Secretaria de Direitos Humanos, que no ano passado lançou o Pacto Universitário em Educação em Direitos Humanos, em novembro do ano passado, e solicitou que as instituições federais, as instituições de ensino, institutos federais, universidades federais, se mobilizassem para pactuarem, né? Para firmarem compromissos com a promoção dos direitos, da educação em direitos humanos no âmbito das instituições. Então, a ideia é que esses núcleos, esses 3 núcleos sistêmicos, que para além de núcleos de estudo e pesquisa, não são simples núcleos de estudos e pesquisas, eles são núcleos de acompanhamento de políticas públicas também. Esses núcleos, a ideia é que a criação do NEGES e do NEABI, aliada ao NAPNE, que nós já temos, esses 3 núcleos possam pensar numa política em direitos humanos que estabelece diferentes ações na área de educação, pesquisa, ensino e gestão democrática, no âmbito do IEF-Sul de Minas, para que o IEF-Sul de Minas possa aderir ao Pacto Nacional de Educação em Direitos Humanos. Esse Pacto Nacional, você disse, ele vem de onde? Da onde que surge esse Pacto Nacional? É uma determinação?
É um programa, da Secretaria de Direitos Humanos, que é uma secretaria que hoje está no... Nossa, teve tantas alterações de ministério. Estava no Ministério da Justiça, mas não está mais. Está no Ministério dos Direitos Humanos. Me lembrei. Eu te pergunto porque exatamente assim, nós estamos falando de uma determinação, ou enfim, de uma sugestão que vem do governo, né, federal, mas também no momento em que o governo federal, por algum motivo, ele, agora não sei como é que fica, mas ele tira lá dos parâmetros nacionais da educação as discussões de gênero e muitas vezes, e agora mais recentemente, restringe essas discussões às aulas de ensino religioso, por exemplo, para que se ensine gênero conforme as religiões, né? Ou sim, as histórias das religiões. Todo respeito às religiões e a maneira como as religiões entendem as questões de gênero, mas nós temos outros entendimentos também que devam ser respeitados, né? Então eu vejo que é um momento delicado de se estabelecer, quer dizer, é o momento mais oportuno impossível de se estabelecer políticas como essa, mas também um momento delicado porque vai exigir muita atuação, muita luta e muito enfrentamento, com certeza, né? Sim, com certeza. Você tocou numa questão importante, né? São as contradições do governo federal atual. Nós estamos vivendo uma conjuntura política bastante complicada, né? E o que nós temos percebido é que esse pacto universitário em educação e direitos humanos é uma pressão da sociedade civil, é uma pressão dos movimentos organizados, que muitas vezes é dissonante, né, do que a gente tem percebido nos debates na Câmara dos Deputados, em alguns projetos como o Escola Sem Partido, né, que na minha perspectiva é um retrocesso gigantesco em relação aos avanços democráticos da nossa sociedade, porque a luta dos educadores é uma luta por educação para a diversidade, para os direitos humanos, para que todos possam, né, ser acolhidos e terem os seus direitos respeitados. Dentro dessa perspectiva da Escola Sem Partido, vem o que a gente vem se discutindo muito, uma tal de ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, quando me perguntam, quando me falam sobre ideologia de gênero, geralmente eu pergunto o que é, porque na literatura sobre estudos de gênero e sexualidade não existe esse termo, né? Esse termo é um termo do senso comum, não é um termo que parte dos trabalhos científicos, das pesquisas desenvolvidas no âmbito de gênero e sexualidade, que são pesquisas reconhecidas, né, e que têm trazido resultados muito importantes para a gente pensar a questão da educação para a diversidade. Então, de fato, para a gente é um grande desafio, porque essas questões são questões, nós estamos... o Brasil é um dos países, se eu não me engano, tá? É o segundo que mais mata transexuais no mundo, que mais assassina transexuais no mundo. Nós tivemos ontem ou anteontem um ato de vandalismo na sede de apoio a transexuais lá em São Paulo, que é uma sede que era na Uaroche e foi transferido para Consolação, gratuito, né? Um vandalismo, um ato gratuito. E o que a gente tem percebido é que as pessoas têm morrido por serem homossexuais, as pessoas têm morrido por serem negros,
as pessoas morrem por serem transexuais. Por ser mulher. Por ser mulher. Nós também somos um dos países campeões em violência contra a mulher, feminicídio. Tem um dado que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, né, no país, e isso vem, às vezes, na maior parte das vezes, da família. Às vezes a sociedade tem dificuldades em aceitar esses dados, né, e entender e imaginar que é necessário discutir de alguma maneira, né? Ou seja, não é possível que a gente vá continuar matando tanto desta maneira, simplesmente pessoa morrendo, porque tem que ter uma diferença entre aquele homicídio que às vezes ele é causado por alguma questão envolvendo o tráfico de drogas ou um roubo seguido de morte, e esse homicídio, ou uma violência no trânsito, e aí sim isso é um tipo de assassinato, e obviamente há de haver políticas para que se combata isso, mas nós estamos falando de um homicídio gratuito, ou seja, uma mulher que morre e que o motivo do assassinato dessa mulher é porque ela é mulher. Ser mulher. Né? Ou seja, porque ela traiu ou porque ela abandonou o lar, enfim, e aí o castigo é a morte. Ou então um homossexual que é assassinado porque é homossexual, um transexual, um negro que é assassinado por ser negro. Quer dizer, algo que a gente está acostumada a olhar com olhos de horror, né? Quando a gente pensa no que acontecia nos Estados Unidos, na época da Ku Klux Klan, e hoje a gente vive essa realidade no Brasil e tenta de todas as maneiras esconder que essa realidade, ela existe, está aí posta para a nossa sociedade, né? Com as suas sutilezas, né? Com os seus melindres, mas ela está aí, né? Viva, né? Essa realidade. Com certeza, o Brasil teve muita dificuldade em reconhecer que é racista, né? E o que a gente tem percebido pelas estatísticas é justamente isso. As pessoas morrem porque são negras. A cada 100 pessoas assassinadas, cada 100 jovens assassinados, 71 são negros. Então nós temos, as pessoas recebem salários menores porque são negros, são mulheres, né? Transexuais geralmente não estão nem inseridos, né, vão para a prostituição, porque o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, a sociedade não incorpora. Então, o que a gente tem entendido é que essas questões são questões que a gente precisa refletir se nós quisermos avançar rumo a uma sociedade democrática. E essas questões incomodam mesmo, né? É difícil você olhar para si e reconhecer os próprios preconceitos, reconhecer que você não admite o que não admito sentar à mesa com um transexual, e isso é uma coisa que acontece, e é difícil para a sociedade olhar sobre essas questões, é cascudo isso, né? Por isso talvez tanta resistência, mas enfim, a luta tem que continuar, né? Sim, a luta precisa continuar, né? E as instituições educacionais, elas precisam lidar, é o espaço da gente lidar melhor, de forma mais detida essas questões, porque são questões que estão permeando a sociedade e as instituições de ensino, né? Nós estamos numa instituição, o IEF-Sul de Minas. Ele possui, assim como as demais universidades e institutos federais, cotas para egressos de escolas públicas. E essas cotas, elas são divididas, né, por critérios de renda. 50% das vagas são reservadas para egressos de escolas públicas. E aí são divididas por critério de renda e também por critério racial. Pardos, pretos e indígenas possuem parte das vagas que são destinados a eles. E o que nós temos percebido é que o IEF-Sul de Minas não consegue preencher essas vagas das cotas. Eu fiz um levantamento para a CEPI, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, também do
do Ministério dos Direitos Humanos, e o que eu percebi foi que nós não estamos conseguindo ocupar essas vagas. Por quê? Porque as pessoas, os egressos das escolas públicas, pretos, pardos, indígenas, com uma renda menor do que um salário mínimo, um salário mínimo e meio per capita, né, por pessoa, esse público, eles não estão sequer se inscrevendo, né? Porque existe uma exclusão que é uma exclusão sistêmica, né? E aí quando você olha, por exemplo, que este público não está se inscrevendo, sequer se inscrevendo, quer dizer, a primeira resposta, a mais simples, e eu tenho certeza que a dominante a oportunidade está aí, não se inscreve porque não quer. E aí depois vai falar que tem racismo. Eu acho que este é o primeiro pensamento. Mas quais são os mecanismos? Por isso né? é que é tão difícil discutir essa questão. Sim. Porque esse pensamento, ele se torna imperioso quando você olha um dado desse. E aí você tem que entender o processo um pouco mais a fundo para você pensar que não é tão simples assim, né? E que existem alguns mecanismos anteriores a isso e que interferem, inclusive, nessa disposição, nessa vontade deste sujeito ou desta sujeita de uma renda menor, né? De uma classe social desprestigiada, como você disse, pretos ou pardos ou indígenas, não querer sequer fazer esse vestibular. Tem alguma coisa aí muito importante que precisa ser entendida, né? Que não é simplesmente uma questão de má vontade. Sim, uma das questões, um dos traços do racismo à brasileira cada um sabe o seu lugar, né? Então, você está no seu lugar. Então, o negro precisa estar no seu lugar. Qual que é o lugar do negro nessa perspectiva racista? Como empregadas domésticas, em serviços menos prestigiados, posições menos prestigiadas na nossa sociedade. Quando se pensa no Instituto Federal, que é reconhecidamente uma instituição de ensino de qualidade, de ensino, né? Pensa-se, esse não é um lugar de negros nessa perspectiva racista. E é também uma questão assim, e né? que é incorporada, né? É incorporada. Só o fato de, às vezes, o ensino médio, por exemplo, ser integrado e você ter 2 turnos e que essas pessoas, em geral, precisam começar a trabalhar muito antes, né, do que os demais, também já é um fato que desmotiva, né? Quer dizer, ela ter que trabalhar e escolher o trabalho em detrimento dos estudos. Sim, existe um sociólogo, o Gessé de Souza, que ele tem um trabalho sobre a ralé brasileira. E quando ele se refere à ralé brasileira, é esse público que sequer consegue acessar os serviços públicos, né, disponíveis para eles. Então, quando a gente está falando de ralé brasileira, é esse público que muitas vezes pensa que para estudar no Instituto Federal precisa pagar mensalidade, e como os telespectadores da TV Câmara sabem, é uma educação gratuita, educação gratuita. Nós não cobramos, né, pelos nossos cursos, e temos cursos em diversas áreas, e além de tudo, nós temos também assistência estudantil. Então, os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica comprovada recebem auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação. Temos diversas bolsas de permanência. Logo, é importante que nós façamos esse corpo a corpo, né? Esse momento aqui, essa oportunidade de estar na TV Câmara é muito importante. Ele pode vir porque haverá apoio, né? Que é o lugar dele. É o lugar dele. Agora, sim, nós estamos com o tempo esgotado, mas eu gostaria que você falasse rapidinho pra gente a respeito de um evento que aconteceu esse mês, que passou agora o mês de novembro, chamado Novembro Negro, né? E também um fórum temático em inclusão e diversidade, que já eu acho
que um fruto de todo esse processo que foi desencadear aí no NEGES e no NEABI, né? Então, o evento Novembro Negro e o Fórum Temático de Inclusão e Diversidade, eu acho que foi no Campus Carmo de Minas, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi lá essa experiência, que eu acho que é a primeira, né? Sim, na verdade, nós já temos uma legislação, né, a Lei 10.639, a 11.645, leis federais que determinam o ensino da cultura afro-brasileira e indígena, e estabelece o dia 20 de novembro como um dia de reflexão da luta dos negros, da consciência negra no Brasil. E os nossos calendários acadêmicos, eles possuem essa data inserida em nossos calendários, mas nem sempre as ações de reflexão, ações voltadas para pensar essa questão da consciência negra realizada no âmbito dos campi. Então, é uma cultura que precisa ser cultivada, né? E nós começamos neste ano de 2017, já pela criação do NEABI, nós já percebemos que teve uma mobilização maior. O Campus Pouso Alegre desenvolveu algumas ações, inclusive teve uma roda de conversa com o coletivo Raiz de Baobá, que é um coletivo aqui de Pouso Alegre, que participou conosco lá, foi incrível. O campus Poços de Caldas também fez uma programação, e outros campi, vários outros campi fizeram alguma coisa, e o Campus Carmo de Minas, o NEABI do Campus Carmo de Minas, fez contato com a Coordenação de Ações Inclusivas, no sentido da gente, eles iriam receber o Fórum Temático Inclusão e Diversidade, que é um projeto da Coordenação de Ações Inclusivas, e que no mês de novembro ele é itinerante, e neste mês de novembro ele ia ser sediado, acontecer no Carmo de Minas. Então, nós fizemos o Novembro Negro e o Fórum Temático no Campus Carmo de Minas. Foi muito bom, os professores gostaram da iniciativa, participaram, os estudantes estavam em semana de prova e mesmo assim eles participaram das atividades, a comunidade externa esteve presente, e teve várias oficinas variadas de fotografia, oficina de teatro, mini curso sobre identidade negra, sobre rima, inclusive a rima e a identidade negra foram oficinas feitas por colaboradores aqui de Pouso Alegre, que é o Everton Latropa, da Estação 35, e o coletivo Raiz de Baobá, na figura da Mariana Romão e de outras integrantes. Então, nós ficamos muito contentes com esse primeiro Novembro Negro e terceiro Fórum Temático realizado no Campus Carmo de Minas. Inclusive, o diretor de ensino do Campus Carmo de Minas, o Gustavo, parabenizou o NEABI e a Coordenação de Ações Inclusivas pela iniciativa, e já disse que nos próximos anos será dado sequência ao evento, que muito contribuiu para a reflexão sobre esses temas no âmbito do IEF de Minas. Que bacana, Sueli. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela criação desses dois núcleos de estudos, né? O NEABI, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígena, e também o NEGES, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Educação e Sexualidade. E muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente falou de raça, etnia, de sexualidade, de gênero. São assuntos extremamente delicados, mas que precisam sim ser debatidos. Não tenha medo de expor suas ideias e de aprender um pouquinho mais sobre essas questões. Todo mundo vai sair ganhando. Um abraço para você e até a nossa próxima edição.